Olá, alunos de matemática, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando de álgebra linear com a professora Ana Paula, que sou eu. E eu propus aqui um exercício para vocês sobre transformação linear. Olha lá, seja T do R3 para o R2 definida por T, X, Y, Z igual a X e Y, determine se é uma transformação linear. Primeiro, o que é uma transformação linear mesmo, professora? Uma transformação linear, ela tem as mesmas propriedades de uma função, né? Aquelas propriedades que a gente lembra lá que a gente aprendeu em cálculo conceitos ou no ensino médio para funções, funciona para transformações lineares também, tá bom, gente? Inclusive, a professora Luana tem o vídeo na aula 3 sobre transformação linear lá na rota de aprendizagem, que é a professora Luana que fez. Ela explica bem detalhadinho, com desenhos, como que funciona esse processo de transformação linear. Então, não vou abordar um pouco mais aqui para a gente não ficar sendo repetitivo, tá bom? Acesse lá o vídeo da professora Luana, veja lá, ela faz uns exemplos com reflexão e rotação num plano de um quadrado, e aí ela consegue explicar bem certinho esse processo de transformação linear. Então, a gente vai ver um exercício aqui para a gente estudar essa questão das transformações lineares em álgebra linear. Então, o exercício está perguntando se essa transformação que eu estou dando aqui é uma transformação linear. Se T é uma transformação linear, se essa função aí é uma transformação linear. Olha só, primeiro, para ser uma transformação linear, eu tenho que ver duas condições. Mas antes, eu posso fazer uma situação, vamos dizer assim, para verificar que não é transformação linear. Se não for transformação linear, aí eu já não preciso fazer as outras duas situações que são necessárias para eu confirmar que é uma transformação linear. Então, primeiro eu vou ver se não é. Se for, aí eu sigo os outros passos. Quais são os passos? Eu vou escrever aqui primeiro. Eu vou até escrever o passo 1 e o passo 2 aqui, ó. Eu tenho que ver que T de U mais V, de um vetor que eu vou dar nesse espaço R3 aqui, um vetor U no espaço R3 e um vetor V no espaço R3, se dá igual a T de U mais T de V, tá bom? E também a segunda situação é se T de alfa U, U é o vetor, alfa é o escalar é um número, lembra comigo? Se isso aqui é igual a alfa T de U. Então, vou ter que verificar essas duas condições. Mas antes, eu posso ver se calculando essas transformações para 0 e 0, se dá resultado 0. Tá bom, gente? Ficou meio estranho isso. Então, vou fazendo aqui e a gente vai conseguir entender. Com duas canetinhas na mão, a professora fica se divertindo, fica abrindo e fechando, tá vendo? Só eu vou até largar uma, que senão não vai dar certo. Olha só. Então, eu vou fazer T de 0, 0, 0. Veja que está no R3 e vai para o R2. Quando vai para o R2, o que essa minha transformação linear está me mostrando aqui, ó? T de x, y, z é igual a x e y, né? X e y no R2. Então, qual que é o x aqui? É o 0. Então, vai dar 0. Qual que é o y? É 0. Então, olha só. Aqui não adiantou fazer nada. Deu 0, então eu não sei ainda se é uma transformação linear. Eu não posso afirmar. Se eu tivesse calculado se t de 0, 0, 0 fosse diferente de 0, vou colocar 0 qualquer aqui. Não vou nem colocar esse 0, 0, 0. Vamos fazer um mais genérico. Se uma transformação, o vetor 0, desse 0, diferente, desculpe, eu já sei que não é uma transformação linear. Porque pode ser... Por que eu tirei aqui 0, 0, 0? Porque é genérico, vamos assim dizer. Pode ser no R2, no R3. Então, se fosse no R2, é T de 0, 0. Fosse diferente de 0, não é uma transformação linear. T de 0, 0, 0. Diferente de 0, não é uma transformação linear. Tá bom, gente? Então, olha só. Antes da gente continuar o exercício, a gente já viu que dá 0, 0. A gente já viu que a gente vai ter que trabalhar com essas duas outras propriedades. Você pode estar pensando assim, mas professora, vai dar sempre 0. Não, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer uma transformação do R2 no R2 mesmo, tá bom? Onde ela é definida da seguinte maneira. T de x e y, né? Estou no R2, é igual a 2 mais x, vírgula, y. Veja que vai
Eu tenho que fazer essa operação aqui. Então, t de 0 e 0. Se der 0, se der igual a 0, eu tenho que seguir as outras condições ali, porque eu não sei ainda se é uma transformação linear. Mas veja que como que vai ficar isso daqui, ó. Aqui, o primeiro, nesse R2 que está chegando, na imagem dessa transformação, primeira parte ali é 2 mais x. Então, é 2 mais quanto que é o x aqui? 0. Tá bom? E aqui é o y. Quanto que é o y? 0. Então, olha só, daí vai ficar t de 0, 0 é igual. Quanto que é 2 mais 0? É 2. Aqui, mantém o 0. Veja que ele é... Então, assim, eu posso concluir nessa transformação, nesse exemplo que eu dei, que isso aqui é diferente de 0 e 0. Então, isso que eu estou dando aqui para vocês primeiro, seguindo essa condição aqui, não é uma transformação linear. Porque se a gente olha só para o exemplo que eu estou dando ali, parece, vai ser sempre uma transformação linear. Não, eu tenho que olhar qual é a imagem da minha transformação, qual é a imagem que me foi dada para eu verificar se é uma transformação linear de verdade. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, a imagem é bem simples, x e y. Não preciso fazer nenhum cálculo ali. Só verificar que valores que estão aqui no x e no y para poder encontrar a imagem. A imagem, quando o 0, 0, 0, deu o vetor 0, 0 ali, deu nulo, na verdade, né? Então, a gente pode dizer o quê? Nada. A gente não sabe ainda. Quando dá igual a 0, a gente pode ter uma transformação linear. Não é fato. Quando é diferente, não é uma transformação linear. Quando é igual, eu não posso afirmar nada. Eu tenho que verificar essas duas condições aqui, ó. A primeira é essa ali. Vamos reescrever. T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V. Mas, gente, pensa comigo. Qual que é o U e qual que é o V? Eu não dei o U e o V aqui, nesse exercício. Pode ser que algum exercício apareça e U é igual a 1, 2, 3, 3, 2, 1, sei lá. Mas a gente não tem. Então, a gente vai colocar valores aí quaisquer que a gente quiser. A professora Ana Paula vai escolher assim, ó, U vai ser igual a x1, x2 e x3. Por quê mesmo? Porque estamos saindo do R3, tá bom? E o V vai ser igual a y1, y2, y3. y3. Podia ser A, B, C, D, podia ser qualquer incógnita ali, tá bom, gente? Coloquei o X e o Y porque eu quis, você pode escolher outro aí. Então, olha só, vou fazer essa primeira parte aqui, T de U mais V. Como que vai ficar T de U mais V? Eu quero sair daqui e chegar isso aqui. Então, primeira coordenada, U mais V. U é x1 e o V é y1. Então, escrevi U mais V para a primeira coordenada. A segunda coordenada aqui é x2 e aqui de baixo é y2. Então, U mais V para a segunda coordenada também. Vou fazer para a terceira coordenada, x3 mais y3. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a condição que me foi dada da minha transformação linear. Qual que é a imagem? X e Y, ou seja, o primeiro, segundo e terceiro, primeira, segunda e terceira coordenada, sai de 3 coordenadas, vai para 2, onde a primeira se mantém em primeira, e a segunda se mantém em segunda, e a terceira some, tá? É uma regrinha para essa aqui. Vocês viram ali no exemplo que eu dei agora há pouco, que pode ser outra condição, né? Então, como que vai dar isso aqui? Vai dar o x1 mais y1. Vou escrever mais para cá, gente, para a gente aproveitar esse espaço inteiro. Então, vai ficar igual... Qual que é o x? Qual que é a primeira coordenada? x1 mais y1, vírgula, ó, usei esse. Agora, eu vou usar esse aqui, ó, que é a segunda coordenada. Então, a segunda coordenada aqui, x2 mais y2. Tá bom? Até aí tudo bem. Então, obedecemos o que foi mandado ali, de XYZ para XY. Já achei a imagem aqui, mas eu ainda não sei se é igual a T de U mais T de V. Tá bom, gente? Então, eu vou ter que calcular, vou ter que trabalhar com isso daqui para ver se é T de U e T de V.
Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui do lado primeiro o T de U e o T de V, para eu ver o que que eu quero chegar aqui, ó. T de U, obedecendo aquela situação ali. X, Y, V, vou escrever aqui, ó. T de X, Y e Z, tendo como imagem X e Y. O T de U, quanto que é U? X1, X2, X3, né? Então, T de X1, X2 e X3. Ele vai ficar o quê? X e Y, ó. Primeira coordenada se manteve, então vai ficar igual, ó. Primeira fica igual a primeira, a segunda tá exatamente igual, então vai ficar aqui, vírgula, X2. Isso aqui é o quê? É o T de U, tá bom? Ele tem que aparecer nesse formato aqui, ó, para eu dizer que é T de U. Tá bom, gente? E o T de V? Olha só. Essa canetinha tá começando a falhar, né? Vamos fazer com a azul, então. Vamos lá. E o T de V, que carinha que ele vai ter? T de V. Qual que é o vetor V que eu dei para vocês aqui, ó? Y1, Y2, Y3. Então, vou escrever aqui, ó. T de Y1, Y2 e Y3. Vai obedecer essa transformação aqui dada, essa condição. Então, o primeiro elemento aqui se manteve. Então, mantém o primeiro elemento. O que aconteceu? Segunda coordenada, né? Não é elemento. Segunda coordenada se manteve, então, coloco a segunda coordenada. Isso aqui é o T de U, T de V. Certo, gente? Então, tem que ter essa carinha aqui para eu dizer que é o T de V. Eu ainda não cheguei em x1, x2, nem y1, y2. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir, vou colocar assim, como eu falava para os meus aluninhos pequenininhos, parente com parente, tá bom? Então, x vai andar com x e y vai andar com y. Então, olha só, como que eu vou fazer aqui, ó? Qual que é? x1, depois da vírgula, qual que é o parente dele? x2. Então, fechei. Ok? Mas eu tenho uma adição aqui, não tenho? Então, eu tenho que manter a adição. Agora, o que sobrou aqui? y1, depois da vírgula, o parentezinho dele ali, y2. Então, eu fiquei isso daqui. Se eu olhar lá onde eu já tinha calculado, ó, é o T de U, não é? É. Então, isso é igual a T de U. E isso aqui é o T de V. Então, reparem que essa primeira situação que eu teria que verificar se dá certo, deu mesmo. Então, eu cheguei que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Mas eu ainda não verifiquei a segunda condição. Então, eu ainda não posso afirmar que é uma transformação linear. Vou verificar essa segunda condição ali. Vamos apagar aqui, que aqui era um rascunho meu, né, para enxergar o T de U e o T de V. Professora Ana Paula, eu preciso fazer esses rascunhos que você faz aí? Não, não precisa não, tá? Professora, você está fazendo igual o Jack, meu amigo Jack, por partes, para que quem tem um pouquinho mais de dificuldade, ou quem está iniciando, vamos dizer assim, no exercício, entender por que eu cheguei nisso aqui. Não só eu falar, é isso e pronto, para vocês tentarem entender. Então, vamos ver agora, isso aqui foi a condição 1. Vamos ver a condição 2. Diz que T de alfa U é igual a alfa T de U. Opa! Estou escrevendo errado aqui, gente. O parênteses não é aqui. O parênteses é antes do vetor. Então, T de alfa U é igual a alfa T de U. Alfa é um escalar, um número qualquer, tá bom? Podia ser beta, podia ser gama, podia ser 1, 2, 3, então, número qualquer. E o U, eu vou continuar usando esse mesmo U que eu dei aqui, ó. U igual a x1, x2 e x3, tá bom? Que a gente está saindo do R3. Então, T de alfa U, a gente vai começar com ele. Como que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o alfa pelo vetor U, certo? Então, vai ser, como que eu vou escrever isso aqui? T de alfa x1, porque o U aqui, ó, que eu dei para vocês é esse aqui, alfa x2, vírgula, alfa x3. Então, o alfa, o escalar, multiplica todas as coordenadas ali do vetor U, tá bom? Ó,
T de alfa x1, T de alfa x2 e T de alfa x3. Como que foi definida essa transformação? X, Y, Z, T de X, Y, Z chega em X e Y. Ou seja, a primeira coordenada se manteve e a segunda coordenada se manteve e a terceira coordenada não aparece. Então, olha só, como que vai ficar isso aqui? Isso vai ficar igual a primeira coordenada, alfa x1, e a segunda coordenada, alfa x2. Não tem nenhuma outra operação para fazer ali. Ok, eu posso tirar esse alfa ali, né, que está multiplicando o vetor? Posso. Primeiro eu multipliquei e coloquei ele dentro, agora eu vou multiplicar, colocar ele para fora. Então, vai ficar alfa. O que sobra aqui quando eu tiro o alfa? Sobra o x1. O que sobra quando eu tiro o alfa aqui? Sobra o x2. Então, o que eu posso dizer disso daqui? O que é isso aqui que a gente já tinha visto? Isso aqui, ó, é o T de U, não é? Então, eu posso escrever alfa T de U. Tá bom, gente? Então, olha só, ó, eu consegui verificar que a segunda condição é válida também, ó. T de alfa U é igual a alfa T de U. Deu certo. Então, esse exercício, nessa condição que foi dada aqui, é uma transformação linear. A gente precisa interpretar bem qual é a imagem da minha transformação. Se eu souber qual é a imagem, eu consigo trabalhar com esses vetores U e V aí que eu dei para verificar se essas condições são válidas. Mas primeiro, eu verifico se o T de 0 é 0. Se for 0, eu dou sequência no exercício. Senão, eu já digo, não é uma transformação linear. Tá bom, gente? Um abraço e até o próximo exercício.